Hoje vamos falar de Petrobras. Eu tenho um quadro aqui no meu canal que eu fazia no passado e estou voltando a fazer, que é Analisando Dividendos. Nós pegamos uma das empresas listadas que vocês nos pediram aqui nos comentários e analisamos 5 critérios de maneira muito objetiva e damos de 0 a 5 estrelas para esta empresa seguindo esses critérios. Eu convidei aqui o João Daronco, que é nosso analista CNPI na Suno. Tudo bom, João? Fala, Thiago, tudo bem? Bora falar da maior empresa brasileira. Exatamente, vamos falar da Petrobras, mas antes de começar, já dá aquele like, se inscreve no canal e bota nos comentários qual a próxima empresa que você quer que eu analise. Bom, João, qual que é o primeiro critério que a gente analisa no Analisando Dividendos? E qual que é a nota que você vai dar para a Petrobras? Ótimo, o primeiro critério desse nosso quadro é o Dividend Yield. Nada mais é a relação de dividendo por ação dividido pelo preço por ação, né? E o dividend yield, ele é avaliado a partir da média do Ibovespa, a partir da média do mercado, que hoje é em torno de 3 a 4%. A Petrobras, ela apresentou um dividend yield nos últimos 12 meses de 18,5%, um valor bastante expressivo, muito acima da média, como vocês conseguem perceber, né, de 3 a 4% para 18%, a gente está falando de quase 6 vezes mais. O dividend yield da Petrobras em relação ao Ibovespa é um dividend yield que tem caído nos últimos anos, tanto pela menor distribuição, quanto também pela queda no preço do Brent, que ele vem em queda desde 2022, após a guerra da Ucrânia e da Rússia. Entretanto, ainda assim, muito superior à média do seu mercado, então daria 1 estrela para esse indicador. Concordo, 1 estrela, 18% de dividend yield, é um dos maiores dividendos do mundo, não só do Brasil, portanto, a Petrobras merece 1 estrela nesse primeiro critério. Lembrando que no final a gente ainda pega o que os analistas estão projetando para os próximos anos e vamos ver o que estão projetando para os próximos anos para a Petrobras. No primeiro critério, 1 estrela. O segundo critério que nós analisamos é se este dividendo ele é sustentável. Será que é? Vamos lá, João, como é que a gente analisa? Basicamente, para entender se esse dividendo ele é sustentável ou não, a gente olha a métrica payout, né? Que é a divisão entre o quanto a empresa distribui de proventos pelo lucro líquido dela. E quando a gente faz essa divisão, a gente percebe que em 2023 o payout está em torno de 61%. Na média da sua história, a gente vê que existe uma volatilidade bastante grande em anos que se distribui mais do que 100%, como foi 2022, por exemplo, em anos que a empresa distribui menos, como foi em 2023. Na minha visão, esse último payout ele é sustentável, ele é saudável, 60%. Poderia ter sido até mais, caso a empresa não tivesse retido os dividendos extraordinários. Em alguns momentos históricos, como mencionei, passa disso, em outros momentos fica em zero, por conta de que a empresa apresentou prejuízo. Então, é uma métrica um pouco mais difícil de ser avaliado, que a gente já vinha avaliando no canal, né? Elétricas, seguradoras, etc. Mas ainda assim, quando a gente olha do último ano, especificamente, principalmente, eu entendo como sustentável, Thiago, saudável. Bom, eu concordo com tudo que você falou, João. Realmente, no último ano foi sustentável, ela distribuiu bem menos do que lucrou, gerou de caixa operacional. Porém, eu vou dar meia estrela aqui, porque teve alguns anos que ela distribuiu mais do que gerou de caixa naqueles anos, inclusive ano eleitoral, o que pode fazer a gente imaginar que a empresa pagou para que o governo pudesse ter receitas excedentes, para com isso poder ter gastos excedentes também, e por conta desse vai e vem da política de dividendos da Petrobras, com anos que inclusive ela paga mais do que o lucro, eu vou dar meia estrela, apesar de que na fotografia hoje o lucro ele é bem superior à distribuição, isso é verdade. Por outro lado, nada impede que a empresa repita a prática que já aconteceram no passado de usar a política de dividendos como algum instrumento político, ou reduzindo dividendos para fazer investimentos, ou pagando dividendos muito grandes para o governo assim poder fazer políticas públicas. Portanto, eu vou dar meia estrela. Você concorda com essa minha análise, João? Pode discordar também se quiser. Não, eu concordo, Thiago. Eu acho que quando a gente olha a fotografia do último ano, ela é positiva, mas quando a gente pega o filme, ele não é tão positivo assim. Então, você dá meia estrela, você acaba por compensar cada um desses fatores. Eu acho que faz sentido sim. Então, beleza. Meia estrela para a Petrobras no critério de
payout. Qual que é o terceiro indicador que a gente analisa, João? O terceiro indicador que a gente olha é o crescimento dos dividendos ao longo do tempo, e quando a gente pega esse indicador para a Petrobras, fica bastante claro esse crescimento, e isso é pautado em dois principais aspectos, tá, Thiago? Primeiro, é o aumento da produção, então a companhia tem conseguido aumentar a sua produção ao longo das últimas décadas, e também o aumento da produção qualificada, que é o pré-sal, que possui um lifting cost menor, né, um custo de extração menor do que a média da empresa, o que puxa os seus custos para baixo, ganho de eficiência, ganhos de margens e, com isso, ganho de lucratividade. Então, na minha visão, tem sim um aumento de lucratividade de dividendos ao longo do tempo. Ele é volátil, a gente vai falar sobre isso mais para frente no vídeo, mas ainda assim é um ganho, na minha visão, uma estrela, Thiago. Eu concordo com você, eu vou pedir para você tirar nesse gráfico o lucro e o payout, para a gente ver que ao longo do tempo, realmente o dividendo cresce. É de maneira linear? Não. Existiram inclusive períodos que a empresa não pagou dividendos para os acionistas, mas ao longo do tempo ele cresceu. Portanto, neste critério, que a gente avalia somente o crescimento, eu vou dar uma estrela. E já emendo o próximo critério, o quarto critério, que é a volatilidade dos dividendos. Aqui a gente pode argumentar que é muito volátil e é visível. Olha só, vinha lá de 2008 até 2013 pagando um dividendo, às vezes um ano um pouquinho melhor, às vezes um ano pior, e de repente 2014, 15, 16, 17, o dividendo foi zero. E depois ali em 2022, o dividendo foi de 250 bilhões de reais. E aqui eu vou ser coerente com os critérios que eu usava lá atrás no começo do quadro. Quando cai para zero, a nota é zero. E de fato, a Petrobras, nesta janela histórica analisada, o dividendo foi para zero. Por que esse dividendo foi para zero lá em 2014, 15, 16, 17? Bom, a Petrobras tinha a maior dívida do mundo, fez investimentos muito ruins, Comperj, Abreu e Lima, Passadina. Tudo isso foi muito dinheiro, foram dezenas de bilhões de dólares que não tiveram retornos adequados, fora casos conhecidos de corrupção e principalmente preços subsidiados de combustível. Isso fez com que o lucro da Petrobras caísse para baixo. Inclusive vou pedir para o João botar aí. João, bota só o lucro líquido e tira o proventos. A gente pode ver, prejuízo em 2014, prejuízo em 2015, prejuízo em 2016. Isso tudo faz com que a empresa não conseguiu pagar dividendos naquele momento. Era essa decisão, inclusive, correta. A empresa precisava se recapitalizar e, portanto, precisava zerar os dividendos. Então, nesse período, o dividendo foi zero. Então, para mim, a nota é zero. É uma empresa que tem muita volatilidade de dividendos. Por quê? Primeiro, que tem o preço do Brent, né, que sobe e desce. E segundo, que ocorreram vários erros de gestão no passado, como maus investimentos, corrupção e controle de preço de combustíveis, que fez com que a empresa tivesse prejuízo. Nós torcemos para que esses erros não se repitam. Eu acredito que, inclusive, o arcabouço legal do Brasil melhorou muito nos últimos anos, a governança da empresa melhorou e que tomara que não se repita isso. Mas, no nosso critério aqui, se vai para zero, a nota é zero. Isso eu usava o critério lá de trás, na primeira vez que eu fiz esse quadro, em 2020. Então, para repetir esse critério, eu vou dar a nota zero para a Petrobras, reconhecendo que a empresa melhorou bastante a governança dela nos últimos 5, 10 anos. Ótimo, Thiago. Podemos passar para o quinto critério, que é endividamento, uma das pautas que já foi muito comentada em cima de Petrobras, como o Thiago bem mesmo mencionou. Teve uma das maiores dívidas corporativas do mundo e hoje a empresa apresenta um endividamento bastante tranquilo. Tem duas métricas que a gente gosta bastante de olhar: dívida líquida sobre patrimônio líquido e dívida líquida sobre EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa da empresa. E nisso a gente avalia a alavancagem financeira da Petrobras. Quando a gente faz essa comparação, a gente vê que a Petrobras é uma empresa que negocia com uma dívida líquida EBITDA abaixo de uma vez, 0,87 vezes, que é um endividamento bastante baixo, bastante controlado. O endividamento ele é benéfico para a empresa porque alavanca os seus retornos. Até isso é possível fazendo a comparação entre ROI e ROIC, né?
Então, na minha visão, bem controlado o endividamento, não preocupa, seria uma estrela em cima de Petrobras nesse aspecto, Thiago, na minha visão. Eu concordo com você, João, e queria até mostrar para as pessoas o que eu estava falando anteriormente. Se você puder clicar num desses indicadores de endividamento para a gente ver a evolução, olha aqui, pessoal, a dívida líquida sobre EBITDA, que é uma aproximação da geração de caixa. Olha como foi em 2014, foi de 30 vezes, depois 15 vezes, e a empresa foi fazendo as mudanças que eram necessárias, melhorando a lucratividade, melhorando sua eficiência. Só para dar números aqui, a Petrobras chegou a ter 120 mil funcionários e hoje tem por volta de 60 mil e consegue produzir mais, né? Esse tipo de ineficiência fazia com que a empresa fosse menos lucrativa e, somado com todas as outras ineficiências que eu falei anteriormente, fizeram com que a Petrobras tivesse uma dívida muito grande. Foi uma empresa que fez um processo de turnaround, de modernização das suas operações e hoje é uma empresa saudável. Se estivéssemos fazendo essa análise 10 anos atrás, ali em 2014, provavelmente eu daria nota 0, porque um endividamento de 30 vezes EBITDA é incompatível com qualquer negócio do mundo. Nem a Apple suporta um endividamento desta magnitude. Mas de lá para cá, a empresa vendeu alguns ativos que não eram tão importantes, parou de fazer investimentos ruins, melhorou suas operações e tem um endividamento ultra saudável e, portanto, merece uma estrela neste critério. Portanto, 3,5 de 5 estrelas. Não é uma nota ruim. Eu acredito que a Petrobras tem condição de pagar dividendos altos ao longo dos próximos anos, porém, existem riscos. Riscos que, inclusive, já se materializaram no passado. Quais são os principais riscos? Risco de preço de commodity. É uma empresa que vende derivados de petróleo. O petróleo sobe, o lucro é maior. O petróleo cai, o lucro é menor. E também é uma empresa estatal que pode ocorrer erros de gestão de maneira mais comum do que acontece nas empresas privadas. João, antes de terminar, eu vou pedir para você mostrar ali o que os analistas estão projetando para os dividendos para os próximos anos. Isso aqui é uma ferramenta exclusiva do Status Invest, vocês não vão encontrar em nenhuma outra ferramenta. É um benefício que, inclusive, nós damos aqui para vocês que se cadastrarem aqui abaixo. Vocês vão ganhar 30 dias gratuito. E quem abrir conta lá na Status Invest Assessoria vai ganhar gratuito durante um ano. Todo investidor ele precisa negociar suas ações em alguma corretora, em alguma assessoria. Quem abrir lá na Status Invest Assessoria vai ganhar durante um ano esta ferramenta que é magnífica e eu uso todos os dias. O que os analistas estão projetando de dividendo para os próximos anos para a Petrobras, João? A gente tem, para os próximos anos, dos riscos comentados, 2 se materializando, ou pelo menos na conta dos analistas. O primeiro é a queda do Brent, tá? Existem algumas agências especializadas em petróleo e gás que já apontam perspectivas de queda no Brent para os próximos anos na faixa de 10%, o que impacta diretamente a geração de caixa da empresa e diminui a geração de caixa da empresa e, por conta disso, se diminui os resultados e o dividendo distribuído. O segundo aspecto, que é o que causa um pouco mais de apreensão no mercado, é possíveis novos investimentos em área não core. E aí, se você aumenta os investimentos, você diminui o fluxo de caixa livre, tem menos dinheiro para distribuir. E por conta disso, a Petrobras está com um dividendo estimado para os próximos anos entre 13% e 11,5%. Ainda assim, é um dividendo bastante elevado, bem acima da média do Ibovespa, e, na minha visão, é bem interessante para os investidores. Então é isso, pessoal. Está aqui o Status Invest Forecast. Inclusive, tem outra coisa que eu queria mostrar dentro deste plano aqui, ó. Clica lá em LPA, João, lucro por ação. A gente pode ver que os analistas já estão prevendo queda do lucro da Petrobras nos próximos anos, fruto principalmente da queda do preço do petróleo e uma queda do dividendo até maior do que a queda do lucro, já projetando que a Petrobras vai usar boa parte dos seus lucros fazendo investimentos que talvez não tragam tanto retorno assim. Beleza, pessoal? Quer ter acesso ao módulo Forecast? Só clicar nos links aqui abaixo na descrição. João, mais uma vez, muito obrigado. Bota aqui nos comentários qual a próxima empresa que vocês querem que eu analise neste quadro, analisando dividendos. Beijo grande.